Então, como eu tenho falado, nós vamos estudar agora sobre a história e os distintivos dos batistas, né? Então, vamos ver toda a parte do começo aí dos batistas, mas também nós vamos ver os distintivos. O que seriam os distintivos? Seriam as nossas crenças, aquilo que nos distingue, né, dos outros, de outros grupos. Então, por que não somos presbiterianos? Por que não somos anglicanos, metodistas, assembleanos? Então, porque cada um desses grupos, por mais que tenham doutrinas semelhantes, iguais até, eles têm diferenças, têm diferentes crenças, né, em alguns pontos. Então a gente vai compreender quais são as nossas crenças. O que é ser um batista? E um batista regular, né? Não só um batista, porque entre batistas também vão ter diferenças. Mas o que é ser um batista regular? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso, tá? Não profundamente, porque realmente tem muita coisa. Se a gente investigar cada doutrina, talvez esse não é o momento de a gente fazer isso, mas a gente vai tocar, na medida do possível, em cada uma delas durante o estudo, tá bom? Então, a história e os distintivos dos batistas. Então, a página 3 aí, aliás, a página 2 do nosso estudo, né? História dos batistas regulares. Muito bem, então, a gente tem que entender que uma denominação, e aí é o primeiro parágrafo aí, né? Uma denominação, ou a denominação de uma igreja, não é uma descrição aleatória, mas carrega em si suas histórias e os seus valores defendidos. Então, exceto algumas igrejas que às vezes têm um nome esquisito, né? Eu já passei por várias igrejas assim que eu fiquei assim pensando, o que a pessoa imaginou ao colocar o nome dessa igreja, né? Mas, quando você passa na frente de uma igreja e vê a placa dela, e vê aquele nome, às vezes em 3 palavras ou em 4 palavras, né? Você, ali atrás tem uma história do porquê aquele nome. É fato que a gente sabe que no início, quando Cristo estabeleceu a sua igreja, com certeza o pensamento dele nunca foi criar assim, vou fundar uma igreja do qual o Paulo vai fundar a igreja batista, o Matias vai fundar aquela lá, Pedro vai fundar os assembleanos. Cristo ele não pensava nisso, né? Claro, a gente sabe. Ele cria uma igreja, ele só vê a igreja, né? Única, independente de denominações. Porém, a gente compreende que ao longo do tempo, pelo tanto de deturpação de doutrinas, de divergências entre grupos, então cada grupo foi assumindo uma identidade. Embora que muitos desses grupos, eles realmente sejam irmãos nossos e são salvos iguais a nós. Nós não defendemos de modo nenhum que só os batistas vão para o céu. De modo nenhum. Né? Pelo contrário. Né? A gente vai ver pela história dos batistas de que nós defendemos aquilo que a palavra de Deus diz. E não, de fato, uma denominação. Né? Então a gente não exalta o batista. A gente tem como nosso nome batista, irregular. Mas a gente não exalta a grandeza da igreja batista. É tanto que em nenhum momento aqui a gente comemorou, né, o dia da igreja batista. Né? Embora que até em algumas igrejas tenham, né, um dia especial para isso, que relembra a história, mas a gente não celebra isso. Porque o nosso foco não é esse. O nosso foco é sempre a palavra, como nós vamos ver. Então, cada denominação carrega uma história por trás. E o complicado de uma pessoa que entra numa igreja, muitas vezes, é de não entender o porquê que ela está ali. Às vezes o motivo porque eu estou naquela igreja, né, a mensagem é boa, a pregação é boa, isso é um motivo válido, muito bom. Mas você tem que entender o porquê daquela igreja. Por que nós somos batistas? Será que você já pensou sobre isso? Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o nosso nome, né, o nome do grupo, ele é composto aí por 3 palavras que nos definem. Quais são as 3 palavras que nos definem, né? Aí você fala, não, mas a nossa igreja tem 5, né? Igreja Batista, Palavra da Verdade. Não 3, né? Não, mas não estou falando isso. Estou
falando da nossa denominação, né? Nosso grupo. O primeiro qual é? Qual é o primeiro nome que nos define? A primeira palavra que nos define? Igreja. Exatamente, né? Nós somos igreja. A gente não é sinagoga, né? Nós não somos mesquita, né? Mesquita batista regular, né? Sinagoga batista regular, né? Porque aí você já tem uma definição de outros grupos, né? Como os judeus e os muçulmanos. Então nós somos igreja. Então o entendimento, né, histórico, que hoje já mudou muito do que seria igreja no nosso tempo moderno, mas quando fala assim, é igreja, a primeira coisa que vem na mente é cristianismo, né? Se é igreja, deve ser algo envolvendo cristãos. Então a primeira coisa é essa, nós somos igreja. A segunda, nós somos igreja que tem como crença aquilo que nós denominamos como de batista, né? As crenças batistas, né? Ou batista, é a segunda palavra que nos define. E a terceira palavra é a palavra, muito bem, regular. Então, tirou 10 aí, se você respondeu tudo certinho. Então, Igreja Batista Regular. Geralmente, irmãos, eu já vou até dando uma dica, no nosso estudo, todas as palavras que estão em vermelho são as que preenchem, tá bom? Então, vocês já vão sabendo já. Então, isso é o que nos define. Igreja Batista e Regular. Agora vamos estudar cada um deles. Né? Então, primeiro aí, como já bem nós sabemos, nós somos igreja. Né? E por sermos igreja, então a gente tem que entender o que é igreja. Então a gente já tem falado no nosso estudo das quintas-feiras sobre a importância da igreja local. Então, igreja, ela deriva aí da palavra eclesia, né, que é a junção de duas palavrinhas gregas, né, ek e kaleo. Né? Ek é uma preposição que indica de dentro para fora. Né? E kaleo é o verbo chamar, o verbo chamar. Né? Eu ia falar o verbo chamado chamar. Não, é muito redundante. Né? É o verbo chamar. Esse nome igreja, antes de Jesus já existia. Já, a gente vê isso, irmão. O senhor está vendo o culto de quinta, né? Estou sabendo. Muito bem, a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Então, igreja, ela deriva deste termo aí, eclesia, que significa literalmente chamados para fora. Né? Então, os chamados para fora aí, a gente, como o irmão disse ali, né? Essa palavra eclesia, ela tem um sentido comum, né? E o sentido comum dela, ou seja, o que é esse sentido comum? Antes de Cristo vir, né, e abrir e fundar a sua igreja, chamar as pessoas para isso, essa palavra já existia. E na democracia ateniense, os cidadãos livres, como você pode ver na sua apostila aí, né, depois de Assembleia de Pessoas Livres, né, que é o termo comum aí para eclesia, né, uma Assembleia de Pessoas Livres. Então, os atenienses, na democracia deles, eles tinham o direito, né, aqueles que eram cidadãos gregos, que só eram homens, eles tinham o direito de se reunirem livremente em assembleias nas suas cidades. E geralmente eles faziam isso nas praças. Então, todas as vezes que tinha alguma coisa que eles precisavam resolver, alguma situação que eles precisavam resolver naquela cidade, então eles conclamavam uma eclésia. Né? O que era uma eclésia? Exatamente isso. Uma assembleia de pessoas livres, ou de cidadãos livres. E essa eclésia, eles anunciavam e as pessoas saíam da onde? De suas casas até chegar às praças. Quem não ia? Aí a gente vai falar sobre isso. Você viu já o estudo já de quinta? Já viu, né? Já vai falar sobre isso. Então, aquelas pessoas que saíam das suas casas e vinham para as praças, então eles atendiam a esse chamado da eclésia. Que aí, literalmente, a gente entende o termo chamados para fora. Porque eles eram chamados de dentro das suas casas para fora, para se reunirem com os cidadãos ali daquele local e resolverem as demandas.
E aí, por costume, né, que aí vem o que o irmão falou ali, aqueles que não saíam das suas casas e não atendiam, aqueles cidadãos que não saíam das suas casas e não vinham até as praças para poder se reunir nesta assembleia chamada eclésia, eles eram chamados de idiotas, né? Este termo, aí, hoje, o sentido é totalmente inverso, né? Até soa como uma palavra forte. Mas no sentido daquela época, não era uma palavra forte. Porque a palavra idiotas quer dizer aquele que se priva, o homem que é privado, aquele que só olha para aquilo que lhe interessa. Então imagine aí, se você era um cidadão grego e você não saía da sua casa quando era conclamado uma eclésia para vir até a praça, então o que você estava dizendo com essa atitude? Eu não me importo com a minha cidade, eu não me importo com a coisa pública, eu não me importo com a minha vida em comunidade, o que me importa é o meu interesse. Né? Eu sou privado, eu sou um homem que só se interessa com as coisas dele. Né? Então, por isso que o termo idiotas é isso. É aquele que se priva daquilo que é público, aquele que só olha para o seu interesse. Então, né, não querendo dizer, né? Então, se tem um cristão que não procura seguir a sua eclésia, atender a sua eclésia, se reunir em grupo, cultuar a Deus juntos, fazer com que aquele grupo cresça, aquela comunidade cresça, como os atenienses faziam naquela época, mas do ponto de vista físico, né, humano. Então, a gente pode dizer, por associação, né, que estamos agindo como idiotas. Porque, no sentido da palavra, né? Porque nós estamos olhando mais para os nossos interesses do que para os interesses da causa da eclésia, ou da igreja. Né? Então, isso aqui é fundamental a gente entender. Então, daí que tem esse significado, chamados para fora. E aí no Novo Testamento, né, Cristo, aí seria a fotinha aí da democracia grega, né? Aí Cristo, no Novo Testamento, né, o que seria a igreja então? Seriam aqueles chamados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo para fora do sistema mundano, né? Não é para fora das suas casas somente, tá bom? Para vir na igreja, mas fora do sistema mundano, né? Chamando homens e mulheres chamados, como está na sua apostila, por Jesus Cristo, para fora do sistema mundano, para se reunirem numa congregação ou assembleia com um propósito específico. Então, esse propósito específico pelo qual nós somos igreja. Isso daí a gente vai compreender com mais detalhes no decorrer, né, do nosso estudo, mas o propósito específico exatamente aquilo que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 7. Né? Então você pode abrir lá, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 a 7. Pedro vai definir muito bem, né? Lembra que quando Cristo, lá em Mateus 16, 18, vai falar a primeira vez, né, este termo eclésia, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era ele, edificarei a minha igreja. A minha eclésia, ele usa essa palavra lá em Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aí Pedro, né, lá na frente, depois dele ouvir, né, essa profecia do Senhor Jesus Cristo, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 a 7, a gente vai entender Pedro definindo aqui qual é o propósito da igreja, qual é a finalidade da igreja. Né? Embora que a gente sabe que o nosso objetivo é evangelizar, é anunciar a palavra de Deus e tudo mais, mas aqui tem algo que está acima disso tudo, né? Que abrange tudo isso. 1 Pedro 2, versículo 4 a 7, que vai dizer o quê? Alguém pode ler? Chegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas para com Deus escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sede edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
pois isso também está contido na Escritura. Este foi o Sião, a principal pedra angular, escolhida e preciosa, e o que crer nele não será envergonhado. E o 7. Para vós, pois, os que credes, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Muito bem, então no versículo 5 ele já abrange, né, embora que todo o texto vai falar sobre isso, né, sobre o que é essa pedra, que é Cristo, né, em nossas vidas. Mas no versículo 5 ele vai falar o seguinte, 4 e 5. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, né, que é Cristo, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem. Aqui a palavra pedra, né, se refere àquilo que Pedro ouviu lá de Cristo, né? Tu és Pedro, tu és pedra pequena, e sobre esta pedra angular de fundação, que era ele, edificarei a minha igreja. E aqui Pedro nos coloca como pedrinhas também, como pedras, que estão edificadas sobre Cristo. Aí ele vai falar, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para o quê? Para seres sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, este é o nosso alvo como igreja. É com a nossa vida, sendo pedras nessa construção chamada eclésia, darmos a Ele sacrifícios espirituais que agradam a pessoa dele. Então, somos chamados para isso. E aí você entra tudo isso. Evangelização, edificação da vida uns dos outros, missões, servir na igreja, seja em qual área for. Então tudo isso está dentro daquilo que é chamado sacrifícios espirituais agradáveis, né? Então é sacrifício, e é espiritual, não pode ser da carne, e esse ainda tem que ser agradável, né? Dá até 3 pontos de uma mensagem, né? Tá vendo aí para aqueles que vão pregar depois, né? Já vão pegando essas coisinhas, né? Então, nós somos chamados para isso, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Tá bom? Passando adiante, então aí nós saímos, né, do sistema mundano, né, como se fosse um túnel escuro, né, para um propósito específico, para a eclésia, né, para a luz. Saímos da escuridão, das trevas para a luz, né, como um homem que sai de um túnel para a claridade. Muito bem, somos igreja, continuando aí. E o início, quando é que foi esse início desta igreja, né? O início dessa igreja se deu no ano 33, então nós fazemos parte de um grupo que nasceu no ano 33 da nossa era, olha, lá atrás, no ano 33. E a igreja ela nasceu neste ano durante a festa do Pentecostes. 33, a gente sabe, foi aí o ano, né, aproximado, né, porque alguns têm ainda algumas variações de anos aí, se foi 33, se foi menos um pouco, mais, tem algumas dúvidas de data, mas a ideia é que seria 33 aqui. E foi durante a festa do Pentecostes, ou seja, a primeira festa após a morte do Senhor Jesus Cristo, né? Então Cristo morre em que festa? Alguém se lembra? Na Páscoa, muito bem, né? Porque ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? Então Deus, né, na sua sabedoria já determinou que Cristo morreria na Páscoa, porque o símbolo da Páscoa, desde lá do Êxodo, foi para nos mostrar o sacrifício de Cristo. O Cordeiro que é morto lá é para mostrar Cristo morto nesse tempo, né? Então, e aí Pentecostes vem Penta, né? Lembra do Penta? Penta então seria 50, né? Pentecostes seria 50, né? A festa que era 50 dias após a Páscoa, que batia ali com a celebração das colheitas, né? Do fruto que Deus tinha dado para eles da terra. Então, Deus tinha dado para eles, né, a colheita, né, e tudo mais. E aí, neste evento do Pentecostes, é que Deus dá mais do que a colheita de terra. Mas dá o quê? A descida do Espírito Santo. Nós recebemos, como ele fala, recebemos o Espírito Santo.
né, nessa festa aqui do Pentecostes, que era uma festa judaica, mas o contexto da festa Deus utilizou para poder derramar as suas bênçãos, né, que seria a descida do Espírito Santo. Então, lá em Atos 1, capítulo 4 a 5, e Atos 2, versículo 1 a 4. Né? Muito bem, então é neste evento aí que a igreja, né, recebe o Espírito Santo, e neste tempo, então, aí agora é instaurado a igreja. Porque lembra que Cristo falou lá em João que ele haveria de enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo, que é aquele que iria ensinar todas as coisas que ele mesmo tinha dado, né, mostrado para os apóstolos. E nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é o Espírito Santo que nos capacita para a obra de Deus. Né? Lembra que o fruto do Espírito tem esse sentido, né, de nos capacitar para a obra de Deus, nos aperfeiçoar para Ele, para a sua obra. Muito bem, e aí chegamos, então, esse é o resumo da igreja, a gente já conhece muito, né? Mas, e agora? Nós somos batistas. E aqui que é o interessante, né? De onde então nós viemos, né? Para onde nós vamos? Para onde a gente vem, a gente sabe. Para onde a gente vai, já sabe. Né? De onde a gente veio, a gente precisa aprender. Então, aí do ano 33, né, praticamente aí ao ano 1500, muitas coisas aconteceram. Né? Com certeza, né? 1500 anos é muita história, né? Nenhum de nós somando nossas idades aqui chega a isso. Então a gente percebe que desde quando é fundado a igreja até esse ano aí de 1500, a igreja ela vai passar por muitos avanços, ela vai avançar, mas também ela vai ser perseguida, né? Vamos ter muitas perseguições, vamos ter muita apostasia, né? Muitos dizendo-se que são irmãos, mas depois traindo e enganando, e não são irmãos, e abraçando a fé somente do ponto de vista político, do ponto de vista aí para poder ganhar vantagens. Né? Então tem muita apostasia, muitas heresias, e também esfriamento da fé. Então, até 1500, né, em volta aí de 1500, a gente tem um período aí da igreja que vigia até aquele momento como dominante, né, um período que é até chamado, né, de Idade das Trevas. Né? Embora que esse período tiveram muitos avanços tecnológicos até. Né? Foi uma época muito boa do ponto de vista das tecnologias. Né? Porém, do ponto de vista espiritual, foi uma época onde realmente morreu a palavra de Deus. Você não tinha exatamente qualquer vínculo, apego com a palavra de Deus. Eram seguidas tradições, determinações das lideranças, né, dos líderes do sistema religioso vigente naquela época, né, da igreja romana, e você tinha exatamente uma apostasia. Né, tinha um esfriamento total da fé. Porém, nesse contexto, começou a surgir pessoas de dentro da igreja que desencadearam aí uma tentativa de mudança do que estava acontecendo, das práticas, de questionar certas doutrinas. Então, tudo isso daí levou, né, até a este ponto aqui, este ano de 1500, aonde, o quê? Onde por volta aí de 1517, ou em 1517, essa série de eventos, né, de questionamentos, de pessoas que debatiam, que queriam mudar algumas práticas que eram erradas dentro da igreja, e que essas práticas eles estavam vendo nas Escrituras, né, e estavam observando aquilo e falaram: isso aqui está totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, neste momento conturbado, a gente tem exatamente o quê? Um padre católico alemão chamado Martinho Lutero, em que ele, por meio aí da graça de Deus, ele abala essa estrutura desse sistema que já tinha deixado há muito tempo Cristo de lado.
a palavra de Deus de lado, as doutrinas fundamentais e basilares do Evangelho de lado. E, por conta disso, dá-se início a um movimento que nós chamamos de Reforma Protestante. Né? Então é neste momento aqui que nós temos a Reforma Protestante. E o que inicialmente era essa reforma? Exatamente aquilo que eu falei. O início seria uma mudança. Mudar algumas coisas dentro da igreja que estavam erradas. De fato. Doutrinas erradas. Práticas erradas. Mas quando eles viram que não iriam conseguir, então eles falaram assim, olha, é hora da gente deixar de lado. É hora da gente separar. Então é aqui, irmãos, que até aquele momento existia, digamos assim, uma igreja mais ou menos una. Embora que já existia a igreja apostólica romana e a ortodoxa, que era uma divisão dentro da igreja católica, mas ainda ali havia uma unidade entre eles, de certa maneira. Mas não como dessa forma aqui, onde foi na reforma. Houve uma cisão total, um afastamento de muitas doutrinas. Talvez ficaram ali no início alguns resquícios ainda, mas foi uma mudança total, uma ruptura mesmo com o sistema antigo. E aí dessa reforma nós temos exatamente, né, que essa reforma ela não trouxe transformações não apenas do âmbito espiritual, mas também do âmbito comum da vida. As pessoas naquela época, a maioria que só sabiam ler, eram pessoas que eram do clero, ou seja, só quem entendia de leitura mesmo, de leitura de ler, de entender as coisas, eram pessoas que estavam nos monastérios, né? Lá nos seminários, estudando nas universidades. Mas o povo não sabia de nada. Os cultos eram feitos em latim, ou seja, ninguém entendia nada, e era feito de bosta para o povo, né? Então você ia lá na igreja e só ficava lá, não entendia nada, ficava lá boiando até você receber a comunhão e pronto. Então mudou muita coisa da vida comum. Com a reforma, as pessoas passaram a aprender até mesmo o alfabeto e a sua própria língua. Lutero, quando ele fez a Bíblia, né? Ele traduziu a Bíblia para o povo alemão. A língua alemã não tinha uma gramática ainda. Foi pela tradução da Bíblia que ele conseguiu dar gramática ao povo alemão. Então, perceba que a reforma não teve somente, do ponto de vista, transformações espirituais, mas transformações comuns da vida, importantes, uma língua importante para um povo. Né? Imagine se o Brasil tivesse vários dialetos. Ia ser uma loucura isso daqui. Mas uma língua unificada, isso ajuda em tudo. No comércio, nos relacionamentos, né? Em tudo. E muitas reformas aconteceram. O povo começou a pensar por si mesmo. Que aí nós temos muita gente fala, né, que a Bíblia foi dada para o povo, né, e tudo mais, que foi algo bom, ótimo. E esse aqui foi uma das coisas principais da reforma. Mas uma coisa que é pouco mencionada é exatamente isso daí, né? Que foi a partir deste momento que a bandeira da liberdade religiosa começou a se levantar. Ou seja, naquela época, até 1500, se você defendesse uma fé contrária à fé reinante naquele momento, o que aconteceria com você? Você iria para um tribunal, olha só, você iria para um tribunal e depois você iria para a fogueira. Então, né? Sou cristão. Faça o que você quiser para ser cristão, né? Para não cair na fogueira. Mas muitos caíram. E essa foto aqui, ó, desse tribunal aqui, também desse fogaréu todo aqui, é a foto que representa a execução de um reformador, de um pré-reformador chamado John Hus. Já leu ou já ouviu se falar sobre John Hus? John Hus era um padre da República Tcheca. E ele, ao se deparar com as verdades do Evangelho, ele falou, está errado. E ele começou a questionar. Né? E isso chegou até os ouvidos do Papa. E o que aconteceu?
se retrata de Joe Hus. Joe Hus não se retratou, falou, não, está errado, o que a palavra de Deus está falando? Se tornou um herege, né, para ele. Se tornou um herege e foi para a fogueira. E indo para a fogueira, isso em 1415, ele foi para a fogueira e ele falou para o seu carrasco, para quem ia queimar ele, né? Hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne do qual vocês nunca poderão assar. E exatamente 100 anos depois veio quem? Machilotec, né? Veio profético, né? Por que ele falou ganso, né? E aí, por que ele falou ganso, né? Porque Hus, na língua boêmia, né, é ganso. Então era Joe Hus, ou João Ganso, né? Era o nome dele. Então ele falou, olha, vocês estão me assando, né? Estão me assando, mas na frente vai vir um outro, vai vir um cisne, né? Alguém que vai exatamente levar essas ideias que são as ideias corretas da palavra de Deus para frente, né? E ele foi executado. Mas não tinha só fogueira. Existia um tribunal da Inquisição, a Santa Inquisição. E eu trouxe aqui só 3 exemplos desse tribunal, tá? Porque tem uns lá que realmente não dá para mostrar aqui. Talvez você pode olhar em casa, mas eu não iria passar na igreja isso daqui. Mas esse daqui eu posso passar porque são ruins ainda, mas são os menos traumáticos. O primeiro é isso daí, chamado a Dama de Ferro. Então a pessoa que fala assim, olha, você vai se retratar, né? Ou então entrega a outros, né? Eu sei que tem mais pessoas aí que seguem essa doutrina sua aí, entrega a outros. Aí quando a pessoa não se retratava e não queria entregar a outros, o que eles faziam? Colocavam a pessoa na Dama de Ferro, que era uma espécie de um sarcófago, só que esse sarcófago ele tinha o quê? Pontas, ele tinha lanças. Então a pessoa entrava nele e eram fechados e aquelas lanças faziam o quê? Ficavam meio que furando ali, né? E tinha buracos onde eles podiam enfiar também lanças até a pessoa falar, sangrando a pessoa, até ela falar, né? Então você tinha, chamado Tribunal da Inquisição, foi do século XI até mais ou menos do século XV, esse tribunal, onde todo mundo que era contrário à igreja daquela época ia para esse tribunal, né? Até receber a ordem, né, que os hereges morriam na fogueira, né? Então outros feiticeiros, até feiticeiros, né? Pessoas até que a gente nem a gente, né? Tipo assim, pessoas que fazem bruxaria, né? Mas a gente, de certa forma, a pessoa hoje, né, nos nossos dias, a pessoa pode fazer o que quiser, por causa da liberdade religiosa, cada um é livre. Se quiser adorar lá o Deus Pau, você pode fazer oferenda para ele, tudo bem, né? Contanto que não, né, atinge a minha fé, que ficamos ali, beleza, hoje é assim, mas naquela época não. Naquela época, se ele era contrário, seja quem fosse, um cristão verdadeiro, um feiticeiro, qualquer pessoa. Nem imperadores. A igreja que dominava tudo, é dono das terras, né? Aí você tem também o quebra-joelho. Então o cara colocava ali o joelho do camarada, tinha umas pontas de ferro ali, e ali ia fazendo assim, ó, e aquela coisa ia abaixando, ia imprensando o seu joelho, tá bom? E aí quebrava, né? Quebrava as articulações, e a pessoa não conseguia andar, e ela fazia isso até ela falar, até ela confessar, ou até ela se retratar. E você tem o último aí, o cavalete, onde a pessoa era deitada nessa cama, amarrava as mãos, amarrava os pés e tinha uma espécie de um rolo que esticava a pessoa. E ia esticando até que as juntas eram quebradas. E até quando a coisa ficava bem tensa e o cara não queria falar, eles pegavam o machado e cortavam. Decepava o braço, a mão do cara ali. Né? E muitos, até irmãos nossos, morreram assim. Né? E aí a pergunta que a gente sempre faz, né? Irmãos, estamos na graça. A gente
A gente não sabe o que é problema. Tem países que ainda pessoas sofrem assim, né? Apedrejamento, É bem Então, irmãos, quando a gente olha para essas histórias, né, a gente começa a perceber como a gente está vivendo um tempo assim maravilhoso, né? Um tempo assim que realmente sem precedentes. A gente tem a liberdade, nós temos recursos, né? Naquela época ninguém tinha isso aí. Tinha câmera, microfone, internet. Mas naquela época eles tinham uma coisa que muitas vezes a gente não tem, que é uma fidelidade e um amor a Deus tão grande que eles iam a ponto de até morrer. E hoje, irmãos, infelizmente, se fosse feita uma perseguição como essa, uma inquisição como essa no dia de hoje, muita gente que a gente olha assim, o cara falou que é crente, né? O cara ia fugir. A moça ia fugir, ia falar, não, né? Não é bem assim. Então, irmãos, para a gente ter uma noção, ter uma ideia como a questão da nossa fé, a gente tem que colocar mesmo isso em xeque em nossas vidas, avaliar, meu Deus, o meu coração, né? Se eu vivesse num tempo desse, o que eu faria? Né? Mas não enganando de que talvez pode acontecer. Nada impede de algo desse tipo acontecer aqui no Brasil. Você fala, não, mas nós somos pré-milenistas, né? Nós cremos aí que vai vir um arrebatamento, a gente não vai passar pela tribulação. Sim, mas não estou falando sobre isso, estou falando dos atentados. Pessoas aí que explodem as outras, né? Pessoas que entram na igreja das outras e se explodem, né? Como tem no Oriente, atirando, né? Pode acontecer. Tem um caso, né? Eu sempre falo, o caso de Cassie Vernon, né? Lá nos Estados Unidos, uma moça de que os jovens entraram na escola onde ela estudava, começou a atirar em todo mundo. E muitas das perguntas daqueles rapazes eram assim, você é cristão? E aí, essa menina estava lá no local da escola, escondida, porque ela tinha ouvido os tiros, então todo mundo se escondeu. E o pessoal estava entrando em cada quarto lá, em cada sala, melhor, de aula e exterminando o pessoal. E se eu não me engano, ela estava na biblioteca. E o camarada viu lá, descobriu onde ela estava lá, escondida, né? Que foi olhando. Aí pediu para ela sair e falou para ela, olha, você é cristã? Ela falou, sou. O cara matou ela. Então, de certa forma, pode ter uns loucos assim. Mas a questão é que no momento desse, você negaria a sua fé? Dizendo não, só para você se esquivar de tomar um tiro? Né? Ou de acontecer alguma coisa? Então, são pontos que a gente tem que meditar, irmãos, porque é fácil ser crente de domingo a domingo, numa vida tranquila, onde seus problemas só são o trabalho e sua vida interna, seu coração, seus medos, suas aflições. Mas você ter esses tipos de problemas aqui, onde você tem a sua fé, você não pode defender, não pode adorar a Deus, e você ser levado à morte e à tortura por causa disso, é outra história. Muito mais profundo do que aquilo que nós hoje estamos pensando e sentindo, que como está o nosso coração, como está o meu eu. É muito mais profundo isso. Então, irmãos, que não fujamos da nossa responsabilidade. Deus nos tem dado muitas coisas, muitos recursos, que possamos usar isso em prol da glória dele, como esses homens e essas mulheres que morreram dessa maneira, mas morreram com o pensamento de que estavam glorificando a Deus com as suas vidas, quer na vida, né, quer na morte. Então que esse seja o nosso alvo, irmãos. Que esse seja o nosso alvo. Talvez não vai dar para a gente poder concluir para o próximo, né? A gente vai continuar aí falando, agora que entrar falando dos batistas, né? Mas até agora aqui é onde a gente vai parar, tá bom? Então, próxima semana aí, marca aí que a gente parou
página 3, no segundo parágrafo, onde tem a reforma, né? Então, a partir daí nós vamos falar sobre as outras coisas, né? Então, hoje vai ser mais curtinho a nossa escola bíblica, né? A gente vai dar agora o nosso intervalo e nós vamos depois concluir, aliás, começar o próximo culto, né? Vamos orar ao Senhor neste momento, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, que já desde o início, Deus, deste estudo, o Senhor já fala aos nossos corações, já nos mostra, Deus, como os nossos irmãos no passado viveram, como, Senhor, eles sofreram perseguições, como também a fé quase se esfriou em todo mundo, mas como o Senhor Deus levantou homens e mulheres para retornarem para a Tua Palavra, e como eles foram leais a Ti até o final de suas vidas, até mesmo quando a única coisa que lhe restava, Deus, para defender a sua fé era a sua própria vida, e assim aderam em prol daquilo que criam. Que possamos, Deus, aprender com isso, que não possamos fugir, Deus, das nossas responsabilidades, e com o amor e com a graça, Deus, que esses irmãos trabalharam em prol do cristianismo hoje, no qual podemos ter a Bíblia em nossas mãos, que naquela época não tinha. Nós te damos graça, Deus, porque o Senhor preparou tudo isso. Que possamos usar o nosso tempo de modo em que o Teu nome, Deus, seja glorificado. Agradecemos, Senhor, no nome de Cristo. Amém.